Atualização. Théo Curi está de olho. Aliás, Théo, já continua aqui com a gente, porque é um assunto que também Théo vai trazer apuração e análise e que a Aline Beckett, lá em Brasília, traz de informação para a gente, que é aquele projeto sobre o fim da escala 6x1. Qual que é a expectativa? De que nessa semana tenha início o debate na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Vamos então com a Aline, que vai trazer um pouco para a gente sobre esse calendário que está previsto lá em Brasília. Escala 6x1, tema de grande debate, envolvendo inclusive muitos setores da economia. Aline, no caso aí do Congresso, qual que é a expectativa com relação a essa discussão, hein? Oi, Carol, bom dia novamente a você e a você que nos acompanha a partir de agora aqui no Novo Dia. Exatamente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados inicia essa semana uma rodada de debates sobre o fim da escala 6x1, um texto da deputada federal Érica Hilton, que ganhou uma notoriedade em 2025, mas que foi apensado nessa deliberação à CCJ pelo presidente Hugo Mota no texto do deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, de 2019, que já estava em tramitação na casa e que também prevê essa redução para 36 horas semanais. E aí, o primeiro convidado a ser ouvido na CCJ sobre isso será o ministro do Trabalho e Emprego, ministro Luiz Marinho, que deve ser ouvido pelos parlamentares amanhã, Carol. O relator da proposta, deputado Paulo Azi, da União da Bahia, pretende realizar pelo menos 4 audiências nesse sentido, para ouvir tanto o governo federal, os trabalhadores e o setor produtivo também, antes de uma deliberação na CCJ sobre o fim da escala 6x1. Eu destaco que essa mudança na jornada de trabalho é discutida por meio de uma proposta de emenda constitucional, então é uma PEC, é prioritária para o governo federal. O governo pretende aprovar ainda nesse primeiro semestre aqui no Congresso Nacional, não só puxando pelo seu eleitorado, mas também puxando pelo lado da justiça eleitoral. Mas a oposição aponta ali o setor produtivo, que se posiciona contra essa medida e apontam os possíveis impactos econômicos em relação ao fim da escala 6x1. No último sábado, Carol, o presidente Lula, em um pronunciamento em TV aberta, de TV e rádio, chegou a falar sobre o fim da escala 6x1. Foi um pronunciamento do Dia Internacional da Mulher e ele defendeu o fim da escala 6x1, afirmando que essa mudança pode garantir mais tempo para descanso, para estudo e também para convivência familiar, especialmente para mulheres que fazem dupla jornada de trabalho. E aí, Carol, se me permite rapidamente, na minha última entrada, a gente estava falando sobre CPMI do INSS, a assessoria me respondeu falando que até o momento a pauta está mantida, então, com a previsão de ouvir o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, a presidente do Banco Crefisa, Leila Pereira, e o CEO do Banco C6 Consignado, Arthur Azevedo. Então, existe essa previsão, eles ainda não sinalizaram também habeas corpus à CPMI do INSS. Em relação, então, à prorrogação, está prevista a reunião do senador Carlos Viana com o presidente Davi Alcolumbre amanhã para poder discutir isso e existe também uma previsão de que a cúpula da CPMI possa se reunir hoje com a advocacia do Senado Federal para poder tratar de um recurso relacionada, então, à decisão do ministro Flávio Dino do acesso às quebras de sigilo bancário e fiscal de Lulinha. Então, existe aí a previsão para que os parlamentares possam, então, conversar com a advocacia, já prevendo um recurso para essa decisão do ministro Flávio Dino. Carol.